Já iniciou a gravação. Tá. Obrigado. Declaro aberta esta sessão do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Temos quórum. Eu indago se alguém deseja a leitura da ata da reunião anterior. Então, ninguém solicitando, então, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Maurício Oquete de Souza. Saúdo também a senhora secretária desse colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem saúdo os demais integrantes do colegiado. Saúdo também os sempre eficientes servidores e os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que acompanham esta reunião. O procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, e não presidirá, ele se está em gozo de licença-prêmio e compensações, então eu presidirei hoje a sessão inteira. Desejo a todas e todos uma ótima reunião. Assim sendo, vamos às comunicações dos eminentes conselheiros, começando pelo nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Doutor João, tem dois. Pois não? Comunicações de votos de pesar e louvor. Sim. Perdão, eu me antecedi, doutor Marsura, desculpe. Por favor, doutora Tatiana, quais são os votos? Pois não. Tem um voto de falecimento e 2 aposentadorias. E houve o falecimento da senhora Maria Zélia Figueira Buchala, mãe do doutor André Luiz Buchala, 144º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, ocorrida dia 21/6/2023. Houve a aposentadoria do doutor Luiz Henrique Pastini Costa, primeiro promotor de justiça de Ribeirão Preto, publicado no dia 26/6/2023, e a aposentadoria da doutora Rosane Rolim, 58ª Procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, publicada no Diário Oficial da data de hoje. Essas são as comunicações. Perfeito. Acho que podemos aprovar. Todos estão de acordo? Então, estão aprovados os votos de pesar e de louvor lidos pela doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Então, agora prosseguindo, então, devolvo a palavra ao nobre conselheiro, pedindo desculpas por ter me antecipado. Por favor, doutor Jurandir Norberto Marsura. Obrigado, doutor João, pela concessão da palavra. Eu inicio cumprimentando Vossa Excelência, que hoje presida a sessão, né, na condição de Procurador-Geral de Justiça em exercício. Saúdo também o nosso corregedor-geral, doutor Maurício Oquete de Souza, nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, bem como os demais conselheiros aqui presentes pela ordem de votação, Dr. José Carlos Mascari Bonilha, Dr. Saad Maslum, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, Dr. Antônio Carlos da Ponte e Dr. Antônio Calil Filho. Saúdo também a todos que nos assistem, presencial e virtualmente, os nossos funcionários. Não tenho comunicação a fazer, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Marsura. Em seguida, passo a palavra à eminente conselheira e secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, procurador-geral em exercício, digníssimo senhor doutor Maurício Oquete de Souza, nosso
estimado corregedor, colegas presentes à reunião, doutor Juliotti, doutor Calil, os colegas presentes virtualmente, doutor Ponte, doutor Jurandir, doutor Bonira, doutor Marco Antônio, doutor Saad, saúdo a todos, saúdo os nossos servidores que nos auxiliam e as servidoras também, aos colegas que nos assistem. Eu tenho 2 comunicações a fazer. Em primeiro lugar, eu parabenizo o Procurador-Geral de Justiça pela criação da Força-Tarefa para o combate de atos ilícitos de intolerância e misoginia cometidos pelo meio virtual eletrônica, que foi instituída por meio da Resolução 1622 de 2023. Essa força-tarefa conta com as promotorias de justiça de atendimento às vítimas, compostas pela doutora Vanessa Terezinha e a doutora Silva Chaquian, pelos Sanctus, na pessoa do doutor Daniel Magalhães Albuquerque Silva, e Cyber GAECO, na pessoa do doutor Richard Encinas e doutora Mariana Perangoli Viana. Ela visa coibir o que tem sido noticiado pela mídia ultimamente, ou seja, a utilização de comunidades na internet, tais como a Discord, onde os usuários exibem por meio de chats, ou seja, de conversas, conteúdos ilícitos para crianças e adolescentes numa espécie de dark web, sem qualquer controle. Depois de cooptarem essas crianças e adolescentes, na maioria das vezes do gênero feminino, esses agentes fazem com que sejam submetidas a práticas sexuais abusivas e a atos de todo tipo de violência, como, por exemplo, tortura psicológica. Em decorrência do trabalho dessa força-tarefa, hoje foi emitido mandado de busca e apreensão e também prisão, tendo sido detido um dos homens que seria um dos chefes dessa organização criminosa, conforme notícia veiculada pela CBN logo cedo. Então, gostaria de parabenizar aos colegas por essa atuação, que é de extrema importância. Em segundo lugar, também gostaria de parabenizar os colegas da Infância e Juventude pela nova casa que foi inaugurada na última sexta-feira. O fato de o Ministério Público contar com espaço próprio e digno para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de confronto com a lei, bem como para o atendimento de seus familiares e vítimas e demais pessoas da sociedade, é de extrema relevância. Há anos que os colegas vinham solicitando à administração superior a conquista desse espaço, sendo que essa obra se iniciou na gestão do Dr. Ismânio e agora foi finalizada na gestão do Dr. Márcio Sarugo. Espero que os colegas sejam muito felizes em sua nova casa, onde atuam em uma das áreas mais importantes para a sociedade paulista e brasileira, que é a área da infância e juventude. São essas comunicações que eu gostaria de fazer, devolvendo a palavra à presidência. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, ilustre doutor João Machado de Araújo Neto, senhor corregedor-geral do Ministério Público, doutor Motauí, senhor Quete de Souza, ilustríssima secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, colegas deste Conselho Superior, doutores Pedro de Jesus Juliotti, Antônio Calil Filho, Jurandir Norberto Marsura, Sari Maslum, Marco Antônio Ferreira Lima e Antônio Carlos da Ponte, senhoras e senhores servidores e a todos os que nos acompanham, eu gostaria de dar uma boa tarde e desejar que todos tenhamos uma ótima tarde de trabalho com bons resultados para a nossa instituição. Eu também me associo ao que disse a digna secretária no que diz respeito ao prédio que se viu inaugurado na última sexta-feira. Chamo atenção para a importância da atuação do Ministério Público na área da infância e juventude, em especial quando se está diante de infratores em confronto com a lei. Eu passei por essa promotoria no começo da minha carreira na condição de substituto, no comecinho dos anos 90, e desde então até a última sexta-feira me parece que as instalações eram as mesmas, ali no Brás, na rua Piratininga. Temos lá, evidentemente, colegas altamente vocacionados, e alguns deles, se a memória não me trai, doutora Paula Prux, doutores Oswaldo Barberes, doutor Oswaldo Monteiro, estão nessa promotoria há mais de 20 anos, trabalhando até então em precária
estrutura. Portanto, tendo sido diretor-geral e numa época em que o MP experimentou enorme avanço nas suas instalações físicas, eu sei o quão gratificante é para a administração superior entregar um prédio digno para a instalação de promotorias de justiça e o quão isso é essencial para os promotores que trabalham na linha de frente. Eu, infelizmente, por razões pessoais, não pude comparecer à inauguração. Sei que o conselho esteve representado pela doutora Tatiana, e muito bem representado. Mas eu gostaria aqui de deixar, portanto, os meus cumprimentos aos colegas vocacionados que trabalham nessa área há tantos anos, e também à Diretoria-Geral e à Procuradoria-Geral pela entrega desse prédio, que agora faz justiça e oferece condições adequadas aos promotores que trabalham nessa árdua tarefa de incumbência do Ministério Público. Eu encerro aqui a minha primeira intervenção, agradecendo pela oportunidade e concessão da palavra, devolvendo-a ao nosso presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Primeiramente, saúdo Vossa Excelência, doutor João Machado, uma grande honra e satisfação. Cumprimento e saúdo também o eminente corregedor-geral do Ministério Público, doutor Motauri Sioquete de Souza, a excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, secretária deste colegiado. De igual modo, cumprimento o doutor Jurandir Marsura, doutor Bonilha, doutor Pedro Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, e, igualmente, cumprimento e saúdo todos os integrantes do Ministério Público que nos assistem, membros do Ministério Público, promotores de justiça e também servidores, analistas jurídicos. Cumprimento a todos. Não tenho comunicações a fazer, apenas desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Presidente, obrigado. Eu também não tenho comunicações, só que gostaria de desejar uma boa reunião a todos os membros deste egrégio conselho, saudar os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Obrigado pela concessão da palavra, senhor procurador-geral, digno presidente dessa sessão, procurador-geral em exercício, doutor João Machado Araújo Neto, a quem peço a licença para saudar a todas e a todos presentes a esta sessão. Senhor presidente, eu agradeço a palavra, a concessão da palavra, e vou utilizá-la mais uma vez para colocar em discussão, e não hoje, diante da ausência do Dr. Mário Luiz Sarrubo, o fato de que desde setembro do ano passado eu venho indagando quanto à implantação de dois benefícios, o auxílio acervo e o ATS. E o faço de forma pública e sem nenhum constrangimento, porque esta verba é paga em todos os estados da federação, se não me engano. E o estado de São Paulo é o único que recalcitra nesta implantação, apesar de Sua Excelência, o Procurador-Geral, por mais de uma vez ter afirmado que isso estaria em estudos perante a Diretoria-Geral e perante todo o seu gabinete. O faço também de forma pública, senhor Procurador-Geral, digno decano, que aqui hoje está em exercício. Eu faço porque conheci uma informação dada pela Subprocuradoria-Geral do Gabinete, no sentido de que esta verba seria implantada em agosto. Se isso foi publicizado pela própria Subprocuradoria-Geral do Gabinete, eu acho que não há nenhum segredo e nem deveria haver, porque é uma verba devida, é uma verba que é recomendada pelo CNMP, são circunstâncias que nos levam, inclusive, a temer pelo que aconteceu com a APAI, que nós postergamos o pagamento para depois reconhecer a ilegalidade. Será que nós estamos também fazendo a mesma coisa?
postergando o pagamento para depois reconhecer a ilegalidade dessas verbas e não pagar. Eu tenho a preocupação, senhor Procurador-Geral, diante do grande número de promotores de justiça que hoje trabalham de maneira incansável, promotores e promotoras principalmente, que fazem duas ou mais fases de expediente de trabalho, as mulheres que, reconhecidamente, elas têm mais de um momento de expediente, e eu acho que a remuneração digna faz parte de uma vida digna. E nós estamos sofrendo por conta de ataques midiáticos por coisa que nós não recebemos. E que nós estamos... Eu peço desculpas a todos os demais, as conselheiras, aos conselheiros, a digna nossa secretária, o digno corregedor aqui presente. Eu peço desculpas por insistir com esta circunstância desde setembro do ano passado. E até hoje, a única resposta que se tem, estamos em estudos. E a minha pergunta é, será que esses estudos vão prosseguir até chegarmos à mesma situação que fizemos com a PAI? Eu espero que não. É isso que eu tenho a deixar registrado aqui. Dr. João Machado, nosso digno decano, hoje Procurador-Geral de Justiça em exercício. No mais, desejando a todas e a todos uma excelente sessão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Antônio. Eu passo a palavra em seguida ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o presidente dessa sessão, doutor João Machado de Araújo Neto, em nome de quem peço vênia também para cumprimentar e saudar todos os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero também cumprimentar e saudar os colegas que acompanham a sessão, assim como os nossos colaboradores, sem os quais seria impossível o desenvolvimento regular dos trabalhos. O meu registro, senhor presidente, é sobre o evento que ocorreu na semana passada. Nos últimos dias, de 20 a 24 de junho, foi realizado o encontro virtual, o 6º encontro virtual do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, envolvendo todos os programas de mestrado e doutorado existentes no Brasil. E o principal tema que ali foi discutido e foi debatido foi a tutela penal dos interesses difusos e coletivos, o que certamente interessa de forma muito clara ao Ministério Público. Quando nós falamos em tutela penal dos interesses difusos e coletivos, nós temos que analisar se é caso da adoção do modelo de pessoa jurídica criminosa, o que pode ser feito em relação a isso, e também como se enfrentar esse fenômeno que hoje vem ocorrendo com a inteligência artificial, onde robôs recebem uma série de informações e, por vezes, são levados à tomada de decisões. Se o enfrentamento disso e o combate deve recair sobre aqueles que alimentam as plataformas ou sobre as pessoas que deveriam cuidar dessas plataformas. Me parece que o Ministério Público de São Paulo, ele precisa estar atento a isso. Aliás, política criminal se pressupõe atividade estatal e atividade científica. Se é bem verdade que o Ministério Público não pode construir política criminal porque ele não exerce atividade estatal que permita isso, ele pode contribuir cientificamente. E passou do momento da nossa instituição liderar esse processo. Um processo que deve ser sério, competente e que deve contar com a colaboração de todos aqueles que se debruçam sobre o tema e, mais do que isso, que entendem que compete ao Ministério Público, sim, ditar os caminhos que devem ser seguidos nesse tema, que é um tema tão sensível. O Ministério Público não pode ficar calado diante disso. Ele não pode continuar com aquele modelo da primeira década do século passado e se limitar exclusivamente ao combate à criminalidade ordinária. A criminalidade difusa e coletiva exige, por parte de todos nós, por parte da instituição, a tomada de providências e a demonstração de que existe uma política clara nesse sentido e quais são os caminhos que podem ser trilhados para que o Ministério Público ele venha efetivamente a ser o principal ator nessa discussão
e nesse debate. Então, eu quero aqui deixar registrado essa minha preocupação, que está vinculada a um modelo de Ministério Público por todos nós perseguidos, que é aquele Ministério Público que deve se ater aos desafios e, sobretudo, à salvaguarda dos interesses próprios do século XXI. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado a todos e desejo uma excelente reunião. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Quero inicialmente saudar Vossa Excelência, doutor João Machado de Araújo Neto, que ora preside essa sessão. Gostaria de também saudar nosso corregedor-geral, doutor Motauri Choquete de Souza, nosso corregedor, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, os colegas pela ordem, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum, doutor Pedro de Jesus Juliotti e doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Eu queria fazer uma observação que a semana passada a Escola Superior do Ministério Público promoveu uma conversa, um debate com relação à Resolução 487 de 2023, que trata da reforma psiquiátrica, que trata da desinternação de todas as pessoas que se encontram hoje nos hospitais de custódia e tratamento. Esse assunto já havia sido trazido aqui a esse conselho pelo conselheiro Juliotti, preocupado com a questão, e a forma como está sendo encarada e como será implementada na prática essa resolução vem causando grande preocupação pelos operadores de direito e também na sociedade, porque a resolução dá um prazo para que sejam fechados os hospitais de custódia de tratamento, e em São Paulo, no caso de São Paulo, são 3 hospitais que abrigam 1.207 pessoas, né, 1.207 pessoas que cumprem medidas de segurança, e manda que esses tratamentos sejam feitos na rede do SUS. Né? E não se sabe exatamente como isso será colocado em prática, causando, portanto, uma grande preocupação de como será isso, porque nós sabemos que o SUS não tem estrutura atualmente para absorver essa massa. São pessoas, muitos deles dotados, muitos deles não, né? Se estão internados é porque são dotados de periculosidade, se não teriam sido desinternados. Então, essa é uma questão que o Ministério Público vem estudando e terá que se deparar na prática em um prazo muito curto. Então, esse é o registro que eu gostaria de fazer. No mais, eu desejo uma boa sessão a todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao nobre corregedor-geral do Ministério Público, doutor Motauri Choquete de Souza. Por gentileza, doutor Motauri. Senhor doutor João Machado de Araújo Neto, nosso presidente, procurador-geral em exercício, senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, em nome de Vossa Excelência, peço vênia para saudar a todos os eminentes integrantes desse colegiado, assim como a nossos servidores e aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, na sessão da semana passada não me fiz presente, estava em serviço de correição ordinária em Campinas, e gostaria aqui apenas de trazer, né, que no evolver daquele nosso projeto de corregedoria denominado Corregedoria Cidadã, realizamos uma reunião em Campinas muito profícua, com a participação de ambiente universitário, da Unicamp e da PUC Campinas, e também de atores, de outros atores ligados ao poder público e à sociedade civil organizada, e vimos lá surgir um projeto muito interessante, coordenado pelas nossas colegas promotoras cíveis de Campinas, um projeto relacionado à questão das áreas de maior vulnerabilidade social, que foram devidamente mapeadas, né, notadamente a partir de dados compilados junto a adolescentes infratores e local de residência desses adolescentes, foram verificadas as situações de maior flagelo social em termos territoriais naquela comarca, e daí o projeto que visa a implantação de espaços públicos de convivência social nessas regiões, para assim poder, né, de algum modo, minorar as condições
de flagelo social dessas comunidades. É um projeto bem interessante, com mapeamentos realizados pelo Ministério Público e compilados e estudados pelos meios universitários e que seguramente trará excelentes frutos sociais. Então, gostaria aqui de cumprimentar aos colegas de Campinas por essa participação, pela elaboração desse projeto e augurar que tenha esse projeto do sucesso devido, porque, sobremaneira, quando lidamos com questões afetas às situações de vulnerabilidade social, em muitos aspectos, isso se relaciona a questões urbanísticas, ou seja, as populações são marginalizadas no contexto social, são lançadas às áreas periféricas. Nas áreas periféricas, as construções se dão, na maior parte das vezes, de modo desordenado e sem que haja ali a efetiva implantação de espaços públicos de convivência social. Ou seja, essas pessoas deixam de nutrir também aquele sentimento de pertencimento a um corpo social. E essa proposta surgida dessa reunião, portanto, é de extrema importância e justamente nesse sentido de criar esses espaços de ambiência, de convivência, de solidariedade social e, dessa forma, criar a esses adolescentes em situação de risco mecanismos ali de atuação, mecanismos de ocupação que lhes permitam sentir-se parte do todo e não segregados pelo todo. Apenas essa anotação, senhor presidente, tenhamos uma excelente reunião. Obrigado, doutor Montauri. Eu indago a doutora Tatiana, nossa secretária. Passaremos à sessão administrativa? Sim, agora seria a sessão administrativa. E Pois tem não. da sessão administrativa a apresentação de relatório de pedido de afastamento para participação de evento jurídico no exterior. Protocolado é 53.399/23. O interessado é o doutor Leonardo Leonel Romanelli, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Conhecimento e Gestão do Conhecimento. Relator é o doutor Bonilha. E também o relatório do doutor Lincoln Gaquia, cujo relator também é o doutor Bonilha, e é o mesmo protocolado. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente conselheiro relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu apenas indago, posso proceder à leitura dos 2 votos e depois colocamos em apreciação, ou preferem que seja um de cada vez? São 2 relatórios de aproveitamento de curso, né? Autorização de afastamento. Podemos votar cada um separadamente ou ambos, como preferirem. Doutora Tatiana, qual o encaminhamento? É que os 2 colegas foram para o mesmo evento, eu acho que se não houvesse oposição, o doutor... Estão até no mesmo protocolado, realmente. Eu acho que Perfeito. é uma questão Posso proceder à leitura de ambos, então? Perfeito. Agradeço. Perfeito. Não, doutor Bonilha. Interessado, doutor Leonardo Leonel Romanelli, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Conhecimento e Gestão de Conhecimento. Trata-se de expediente encaminhado pelo interessado, doutor Leonardo Leonel Romanelli, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Conhecimento e Gestão de Conhecimento, que foi autorizado a se afastar por este Conselho, contendo relatório por ele elaborado acerca de sua participação no Fórum Internacional sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional, realizado em Roma, Itália, no período compreendido entre 23 e 25 de maio deste ano. O relatório, elaborado pelo interessado, discorreu detalhadamente sobre as atividades desenvolvidas, apresentações e a identificação de participantes, demonstrando a presença e a oportunidade de aprendizado cruzado e interação com profissionais de diversas áreas, todos muito qualificados entre procuradores e promotores, integrantes dos órgãos superiores de segurança e justiça e diretores de agências policiais, representando 2 continentes, América e Europa, 4 países da América Latina, Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, e 1 país da América do Norte, Estados Unidos, e 2 países da Europa, Itália e Alemanha, com realidades e vivências bastante distintas.
Ademais, destacou mesas e exposições que melhor contribuíram para o incremento da compreensão de temas relacionados direta ou indiretamente à expansão do primeiro comando da capital, PCC, a expansão do mercado de drogas sintéticas na América do Norte e Europa, experiências atuais da Polícia e Procuradoria antimáfias italianas e alemãs no combate a casos concretos, experiências de forças-tarefas transnacionais no combate às máfias na Europa. Experiência do Tesouro Americano na obstrução da lavagem de valores através da inclusão de entidades sancionadas na lista da OFAC, entre as quais hoje se inclui o primeiro comando da capital, PCC. Experiências do Federal Bureau of Investigations, FBI, no combate à criminalidade cibernética e, dentre todos, as experiências italianas na administração e destinação de bens apreendidos da máfia, tema no qual, nos parece, a Itália se destaca entre todas as nações. Outro sim, o interessado fez duas sugestões que lhe parecem prontamente concretas e objetivas. Primeira delas, estudo da legislação e das experiências italianas nas medidas de destinação e administração de bens mafiosos confiscados, com vista à futura e eventual viabilização de projeto ou proposta legislativa. E dois, o estabelecimento de contato entre a Escola Superior do Ministério Público e o George Marshall Center para eventual viabilização de parceria interinstitucional. Assim, tenho por cumpridos os requisitos do artigo 175 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e meu voto é no sentido da aprovação do relatório de aproveitamento do Dr. Leonardo Leonel Romanelli. São Paulo, 21 de junho, passo, portanto, ao voto relacionado ao Dr. Lincoln Gacchia. Trata-se também de expediente encaminhado pelo interessado Dr. Lincoln Gacchia, 8º promotor de justiça de Presidente Prudente, que foi autorizado a se afastar por este conselho, contendo relatório por ele elaborado, acerca de sua participação como especialista no painel sobre primeiro comando da capital, no Fórum Internacional sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional, realizado em Roma, Itália, no período compreendido entre os dias 23 e 25 de maio de 2023. O relatório, elaborado pelo interessado, discorreu detalhadamente sobre as atividades desenvolvidas, contou com a presença de 58 participantes de 10 países situados em 3 diferentes continentes. O Fórum Global Único, onde os profissionais de segurança e aplicadores do direito se reuniram para discutir tendências atuais e emergentes apresentadas por organizações criminosas transnacionais. Com o relatório, o interessado encaminhou a programação detalhada do evento e relatou que, ao participar do prestigiado fórum, teve a honra de representar o Brasil e o Ministério Público do Estado de São Paulo em 2 painéis. O primeiro deles no dia 23 de maio, onde palestrou sobre a evolução do primeiro comando da capital e sua atuação transnacional na Europa, em conjunto com outra entidade. Dividindo o painel com o brigadeiro-general Paolo Compagnoni, da Guarda de Finanças da Itália, com moderação da doutora Valbona Zenelli. No dia 24, participou do segundo painel desta feita, junto com a delegação brasileira composta por ele, Lincoln Gacchia, pelo coronel do Exército André Bittencourt, pelo delegado de Polícia Federal Martim Botaro Purper e pelo juiz de direito da Bahia Vicente Reis Santana Filho, com moderação do colega promotor de justiça Leonardo Leonel Romanelli, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e expôs sobre os desafios na persecução penal contra os membros do PCC. Outro sim, o interessado destacou que sua participação nesse evento foi importante não apenas para a qualificação profissional, mas também propiciou a realização de contatos com várias instituições políticas e ministeriais, policiais e ministeriais da Europa,
o que facilitará a futura colaboração internacional entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e outras instituições internacionais ligadas ao combate ao crime organizado, que hoje representa uma ameaça geopolítica significativa que requer uma resposta transnacional. Assim, tenho também por cumpridos os requisitos do artigo 175 do nosso regimento interno, e o meu voto é no sentido da aprovação do relatório de aproveitamento apresentado pelo doutor Lincoln Ngakia. É assim como voto, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Bonilha. Quem desejar cumprimento pela excelência dos votos, muito cuidadosos e muito pertinentes. E eu indago se podemos aprovar em bloco. Alguém deseja se manifestar? Então, são aprovados por unanimidade os dois brilhantes votos do doutor José Carlos Mascari Bonilha. Doutora Tatiana, qual o próximo item? Apresentação do relatório de pedido de afastamento para frequentar curso no exterior, protocolado 75087 de 23, interessada a doutora Gabriela Gnatos João Lima, 32ª Promotora de Justiça Criminal de Campinas, o relator é o conselheiro Marco Antônio. Obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu pediria a autorização de Vossa Excelência a me limitar a dizer que estão presentes todos os requisitos formais, aquilo que se comprometeu está devidamente cumprido, razão pela qual eu entendo que deva ser homologado o pedido formulado pela ilustre promotora. Se Vossa Excelência me permitir, se não, eu faço a leitura integral do voto. Acredito que, diante das ponderações de Vossa Excelência, das considerações, podemos votar, com certeza. Alguém é contrário? Então, podemos... Todos nós recebemos os votos, né? Então, exato. Sim. Perfeito. Doutor Marco Antônio, então, o brilhante voto de Vossa Excelência está aprovado, acredito que por unanimidade. Muito obrigado. Doutora Tatiana, no próximo. Também, na sequência, também apresentação de relatório, de pedido de afastamento. O relator é o doutor Saad, a interessada é a doutora Aline Zurca Zavalha Vicente Alves, e o protocolado é o número 75197/23. Obrigado, doutora Tatiana. Por gentileza, doutor Saad Maslum. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de expediente encaminhado pela interessada doutora Aline Jurga Zavalha Vicente Alves, 92ª Promotora de Justiça Criminal da capital, que foi autorizada a se afastar por este conselho, contendo relatório por ela elaborado acerca de sua participação no curso Criminalidade Organizada, realizado em Palermo, Itália, no período compreendido entre 8 e 12 de maio deste ano. O relatório elaborado pela interessada discorreu detalhadamente sobre as atividades desenvolvidas, palestras ministradas e a identificação de seus palestrantes, profissionais de diversas áreas extremamente qualificados, visitas institucionais de grande valia também a locais como o Tribunal de Palermo, Polizia dello Stato, Adiopizzo, Guardia de Finanza e Instituto Penitenciário de Palermo, Pagliarelli, sendo que a cada local visitado uma expedição detalhada era proferida. Demais, relatou que a finalidade do curso foi alcançada com sucesso, visto terem sido colhidas experiências valiosas que seguramente auxiliarão no desenvolvimento dos trabalhos realizados pelo setor de competência originária criminal da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Outrosim, a interessada destacou a importância da aliança do trabalho do Ministério Público na repressão criminal com a instrução de políticas públicas tendentes a ocupar os vazios estatais que terminam por arrebanhar jovens à prática delitiva. Destacou também a importância de olhar para a chamada macrocriminalidade, tão lesiva à sociedade
em contraposição à microcriminalidade de área urbana e o importante fomento aos aspectos patrimoniais da atuação criminal, com atuação tendente ao confisco e sequestro de bens à prática delitiva. Assim, tenho por cumpridos os requisitos do artigo 175 do Regimento Interno desse colegiado, e meu voto é no sentido de aprovação do relatório de aproveitamento da eminente doutora Aline Jurca Zavalha Vicente Alves. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sádio Maslum, pelo muito bem elaborado voto. E eu indago se alguém deseja se manifestar ou se podemos aprovar em bloco. Então, podemos aprovar em bloco o voto do eminente relator, doutor Sádio Maslum. Doutora Tatiana, por gentileza, o próximo item qual é? É o item autorização para residir fora da comarca, são vários os interessados, a corregedoria se manifestou favoravelmente a todos e os pareceres dos conselheiros também. Os pedidos são da doutora Julisa Helena do Nascimento, promotora de Justiça de Paraibuna, protocolado 90.873/23, do conselheiro Ponte, a doutora Flávia Lias Gobi, promotora de Justiça de Louveira, protocolado 100.990/23, conselheiro doutor Jurandir, o doutor Ilo Wilson Marinho Gonçalves Júnior, segundo promotor de Taquaritinga, protocolado 101.071/23, conselheiro senhor doutor João, e, por fim, a doutora Natália Travares Gavião de Almeida, terceira promotoria de Franco da Rocha, protocolado 102.094, relator conselheiro Giuliotti. Eu indago se podemos aprovar em bloco. Então, estão aprovados todos os votos referentes aos pedidos de afastamento para residência fora da comarca. Doutora Tatiana, passaremos agora a sessão... Pois não. Esses eram os da sessão administrativa. A sessão de julgamento, nós temos pedidos de sustentação oral e de assistência também. E depois nós temos os casos de procurador-geral que o doutor Motauri vai participar. E alguns são sigilosos. Como o senhor quer iniciar pela sustentação? Bom, acho que pode ser. Estão presentes os advogados? Nós teríamos que mudar de link, acho que o doutor Motauri... vamos mudar de link. É o link em seguinte, então, não é? Senhor presidente, se me permite, senhores conselheiros, eu vou pedir licença. Pois não, doutor Motauri. Eu retorno no momento propício, né? Perfeito, sem dúvida. Aí uma excelente continuidade dos trabalhos e até mais tarde. Até mais tarde, doutor Motauri. Muito obrigado. Então, passaremos ao próximo link, então, né, doutora Tatiana? Sim, o próximo link, por favor. Perfeito.